Hoje veremos dos capítulos 23 ao capítulo 27 do livro de Números. Aqui no capítulo 23 temos a continuidade do capítulo anterior da história de Balaão e Balaque. Para melhor entendimento dos próximos capítulos, é essencial que você assista aos vídeos anteriores. Aqui, a partir do primeiro verso, Balaão pede a Balaque para edificar 7 altares e preparar 7 novilhos e 7 carneiros, a fim de realizar a sua magia, pois Balaão era um homem místico e mexia com magia. Porém, Deus já havia o alertado desde antes dos capítulos anteriores para que ele não amaldiçoasse o povo de Israel com a sua magia. Então, Deus pôs a palavra na boca de Balaão e disse para que ele dissesse a Balaque, o rei dos Moabitas, da cidade de Arã, mandou trazer Balaão a Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Jacó aqui é o povo de Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Aqui vemos que Balaão não amaldiçoou o povo de Israel. Pelo contrário, ele abençoou aquele povo e disse que aquele povo cresceria e se tornaria muito. E diante disso, o rei Balaque pede que Balaão venha a outro local, a outro alto, outra montanha, para então amaldiçoar o povo. E novamente Balaque irá tentar fazer com que Balaão amaldiçoe o povo. E assim Balaão segue com Balaque. E Deus mais uma vez se encontra com Balaão e diz: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá: de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. E diante disso, Balaão fica irritado, Balaque fica irritado com Balaão, pois Balaão não amaldiçoou o povo de Israel novamente.
E por isso Balaque novamente insiste com Balaão para que ele amaldiçoe o povo. E para isso o leva a outro monte, para que dali ele, avistando em parte o povo de Israel, de cima daquela montanha, amaldiçoasse o povo. E aqui concluímos o capítulo 23 e veremos agora o capítulo 24. Aqui no capítulo 24, mais uma vez, Deus vem a Balaão e diz as mesmas coisas que anteriormente, em forma de parábola, abençoando o povo, a nação de Israel. E então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele palmas e disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste. Por isso foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o teu Deus te privou desta honra. E Balaão diz que ainda que Balaque tivesse dado a ele a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem de Deus. Então vemos aqui que Balaão não cedeu às tentações das riquezas. Essa era uma dúvida que tínhamos nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, se Balaão cederia ou não às riquezas de Balaque e se amaldiçoaria o povo. Mas vimos aqui que não. Balaão permaneceu fiel. A ponto de que, no primeiro verso do capítulo 24, é dito que Balaão não fez encantamento, não fez magia daquela vez para ter a resposta de Deus a fim de amaldiçoar o povo. Mas é dito que ele voltou o seu rosto para o deserto, como uma forma de mostrar a autoridade de Deus sobre a sua magia, sobre a magia que Balaão costumava realizar, magia negra. E por isso também é dito que o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Então, até aqui, neste momento, vemos que Balaão era um homem de Deus. Apesar de que muitos o considerarem como ímpio nos dias de hoje, mas até aqui no capítulo 24, apesar de Balaão se envolver com magia, misticismo, essas coisas que Deus não gosta, ele ainda assim soube respeitar a vontade de Deus e não cedeu às riquezas de Balaque. Ele poderia ter sido morto, mas mesmo assim não o fez, a ponto do Espírito de Deus vir sobre ele. Então, até este momento, Balaão era um homem bom e hoje em dia tem o conhecimento de que ele não era um homem de Deus. É o que é pregado hoje em dia. Mas, pela leitura que temos feito, até aqui, Balaão não era um homem mau. E mais, depois que Balaque expulsa Balaão para que ele fugisse, para que ele voltasse para a sua cidade, ele ainda profere uma profecia que o Espírito Santo o havia instigado. E ele diz: irei ver, mas não agora. Irei contemplar, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão,
e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. Bem, explicando essa profecia, vemos que do povo de Israel sairá um líder que irá controlar todas as cidades em volta daquela região, que vencerá o povo moabita e outros povos pagãos daquela época. É dito que uma estrela procederá de Jacó, da descendência de Jacó, fazendo referência a Jesus. Balaão foi um dos primeiros homens, quiçá o primeiro, a fazer uma profecia a respeito da vinda de Cristo. Também, simultaneamente, essa profecia se refere ao rei Davi, que subjugaria aquele povo também. É dito que este destruirá todos os filhos de Sete. E quem foi Sete? Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Este veio para substituir Abel, que havia sido morto. Sete era um homem bom, um homem de Deus, e a sua descendência também, diferente da descendência de Caim. Porém, a descendência de Sete, parte dela se corrompeu, e aqui é dito que destruiria todos os filhos de Sete, daqueles, obviamente, que se corromperam. E depois, ali, naquele momento, após esta situação conflitante passar, é dito que Balaão levantou-se e voltou ao seu lugar, foi embora, e Balaque também seguiu pelo seu caminho. E aqui concluímos o capítulo 24. Agora no capítulo 25 é dito que o povo de Israel começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. O que isso significa? Que homens do povo de Israel se juntaram com mulheres daquela nação pagã, que era a nação de Moabe. E essas mulheres os convidaram para os seus rituais satânicos. E assim eles foram e se inclinaram diante de outros deuses, deuses de fundição, feitos de barro. E é dito no verso 3 que a ira do Senhor, no caso de Deus, se acendeu contra o povo de Israel. E Deus pede a Moisés, dizendo: toma todos os cabeças do povo, ou seja, os líderes do povo de Israel, e enforca-os diante do sol, ou seja, para que todos vejam. E assim a ira do Senhor irá se retirar. E então Moisés faz isso, ele diz, para matar aqueles homens que se juntaram a Baal, que no caso Baal Peor, como está escrito na Bíblia, um deus da mitologia pagã, também é uma maneira de se referir a outros deuses pagãos. Então Baal era um termo genérico utilizado na época para expressar muitos deuses pagãos, como se ele fosse o patriarca, como se ele fosse o próprio Satã. E tamanha foi a afronta que é dito que um dos líderes de Israel trouxe uma midianita, filha de rei dos moabitas, diante de toda a congregação para os seus irmãos, a trouxe para os seus irmãos. E vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e matou aquele homem e também a mulher. É dito também que, por conta do que estava acontecendo lá em Israel, né, dessa prática deles se envolverem,
povo de Deus com o povo pagão, Deus enviou uma praga, que a Bíblia não menciona que praga foi essa, e que morreram 24 mil pessoas. E essa praga apenas cessou, apenas parou, quando Finéias realizou esse feito, matando aquele homem importante e aquela mulher midianita, que também era uma mulher importante do povo moabita. Ele teve essa coragem. E por isso Deus cessou aquela praga, parou com aquela praga. E aqui concluímos o capítulo 25. No capítulo 26, Deus pede para que Moisés realize um censo demográfico lá na região, para saberem quantos homens poderiam ir à guerra, homens acima de 20 anos. E até o verso 51, o objetivo do texto é falar sobre esse censo demográfico. Agora, a partir do verso 52, Deus explica como acontecerá a divisão das terras entre o povo de Israel. E basicamente é dito que seria pela sorte. Tirariam a sorte. E é basicamente isso. E conclui o capítulo 26. Já aqui no capítulo 27, fala a história, no caso, conta a história de mulheres que o seu pai havia morrido e para quem ficaria a herança, já que não havia irmãos homens. Naquela época, apenas os irmãos que recebiam a herança dos pais. E assim se estabeleceu que elas poderiam receber a herança da família, do pai delas, porém elas não poderiam se casar com homens de outra tribo, pois Israel era dividida em 12 tribos. E isso se deve para que não se misturassem no livro das genealogias, por exemplo. Apesar de que, com o tempo, inevitavelmente irá sim se misturar e as 12 tribos deixarão de existir. Tanto é que hoje não sabemos onde estão as 12 tribos. Já nos próximos versos, Deus diz a Moisés novamente que não demorará muito e Moisés irá morrer. E Deus então escolhe Josué. Deus mostra a Moisés Josué para que este assuma depois que Moisés partir. E foi feito um ritual para que todo o povo de Israel visse que aquele homem foi um escolhido por Moisés. E isso foi essencial para que depois o povo não quisesse se revoltar contra Josué. E aqui concluímos mais um vídeo da playlist de números.